Gente, então, como a gente já adiantou aqui, a gente vai fazer um dia, né, um programa inteirinho para responder as suas dúvidas sobre direitos trabalhistas, tá? E aí você pode participar com a gente sempre por esse WhatsApp, mandando a sua dúvida e também respondendo a pergunta da enquete. Na tela, por favor. E aí, você utiliza o celular durante o seu período de trabalho? Hashtag sim ou não. Algumas profissões são imprescindível, né? O uso do celular, por exemplo, como a nossa. A gente é jornalista, se comunica muito e isso veio, o WhatsApp principalmente, facilitou demais a comunicação dentro do jornalismo, né? Agora tem empresa que dá um celular, então a pessoa tem o celular corporativo e tem o celular pessoal. Então a gente vai entender essa dinâmica, né? O que pode e o que não pode, O que pode e o que não pode, para não ter problema. Aliás, hoje existem muitas possibilidades, né, de trabalho nas empresas, principalmente com a pandemia. O home office se tornou uma das alternativas que a gente acaba enxergando no dia a dia. As tecnologias também trouxeram mais rapidez para se comunicar, como a Aguida comentou aqui. Tem os aplicativos como o WhatsApp, tem até empresas que têm aplicativos de comunicação, né? Tanto funcionário como chefe. Pois é, então nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre as regras trabalhistas para essa nova rotina que a gente vive no nosso trabalho. Por isso, a gente convidou aqui o advogado especialista no assunto, que é o Dr. Matheus Pereira. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por me convidarem novamente. Estava com saudade de bater esse papo aqui com vocês. A gente também. Vamos pensar um pouquinho no celular, então? Que eu acho que é o mais polêmico, que a gente acho que nunca conversamos sobre isso dentro do programa também. Trabalho e celular. As empresas podem proibir o uso de celular. Vou falar aqui do celular pessoal a princípio, tá? Daquilo que a gente conversa com a mãe, com a filha, com o filho, com o marido, né? As empresas podem proibir o uso durante o período de trabalho, doutor? Vamos lá. Então, a mesma lei que dá aos empregados direitos, dá às empresas direitos. Direitos de controlar, de dirigir esses empregados. Né? E um desses direitos, um desses poderes é o poder diretivo da empresa. E a empresa permite com isso, né, esse direito dá à empresa a permissão para que exerça alguns controles, inclusive proibir celulares no ambiente de trabalho. Né? Aquilo que foi comentado de início aqui, a gente vive num mundo dinâmico hoje em que o celular tornou-se parte do corpo. Né? Você acaba esquecendo o celular em casa, você é obrigado a voltar porque você não consegue ficar sem celular. Faz parte, inclusive, de uma importante ferramenta de trabalho. Né? Recentemente, o Enem, na questão do emprego agora, tem essa polêmica de proibir os celulares nos colégios, né? Nas escolas. Sim. Então, eu como pai, vários pais ficam desesperados, porque era uma maneira de comunicação. E na empresa também tem essa questão. Todo mundo está tão apegado ao celular e tem obrigações lá fora, estamos tão acostumados com o celular, que quando a empresa proíbe, podendo, os celulares pode causar um pouco de um desconforto, um constrangimento, né? Mas a empresa pode sim. Retorno, nós colocamos aqui que o celular é uma ferramenta, mas tem profissões que são extremamente detalhistas que você não pode ficar consultando um celular um tempo inteiro. Imagina um motorista de ônibus. Pelo amor de Deus. Faz o quê, gente? E são muitos exemplos. Uber, eu já vi usando. Eu dentro do carro. Mas precisa, né? Ele usa ele. Mas para ver o Uber, não para responder o WhatsApp da esposa, pedindo para comprar feijão. E dirigindo, né? Foi isso. Que perigo, dirigindo, gente. Amiga, isso mesmo. E era para comprar feijão. Meu Deus, compra o feijão e bate o carro, mas né? Não vai responder a esposa para ver, né? Mas aí o problema é dele. Ele pode dizer assim, um momento, estou em corrida. E aí depois responde. Ai, eu fiquei com vergonha na hora. Eu me lembrei de uma notícia que eu vi recentemente, falando dessa coisa da dependência do celular no ambiente de trabalho também, que a gente leva para tudo quanto é lugar. Teve uma funcionária que foi contratada no dia e no outro dia ela decidiu se demitir ou ela foi demitida exatamente por causa dessa questão do celular, da restrição do uso do celular no ambiente de trabalho. Então, acredito até que os mais novos vão ter mais dificuldade mesmo de não... Pra gente que já viveu sem celular um dia, né? Era só e-mail e olhe lá, era telefone fixo. Acho que é mais fácil pra gente se adaptar, não é mesmo? Era verdade. Ligava no telefone era fixo ramal, lá. Né? Hoje em dia é WhatsApp. Nossa, então é complicado mesmo. Agora, voltando à questão do WhatsApp, né? Hoje eu percebo, parece que não existe mais regra, horário, para você se comunicar
com alguém do seu trabalho, né? Enfim. Eu mando as coisas às 6 horas da manhã. Noite, ele manda mesmo. 6 horas da manhã eu mando as coisas do programa. Grupo. Mas vocês silenciaram o grupo, gente? Quem é da produção, silencia o grupo, por favor. Sim, eu silenciei. Então tá. Mas não é pra você não, viu, amiga? Não, mas é bom você perguntar isso, porque eu preciso aprender. Ainda 6 horas da manhã é um novo dia, né? E quando é 11 da noite, meia-noite, assim, vem mensagens de trabalho. Por exemplo, o chefe pode mandar essa mensagem tão tarde da noite. A gente é obrigado a responder? Ou existe uma etiqueta, um critério, né? Boa pergunta, né? Primeiro a gente tem que pensar de maneira razoável em tudo, né? É claro que não deve responder mensagem de trabalho fora do trabalho, porque o horário que você tem destinado ao trabalho é naquele horário que você deve trabalhar. Agora, se de vez em quando alguma coisa esporádica, olha, ficou uma chave aqui, ou amanhã eu vou chegar um pouco mais tarde, esse tipo de comunicação é sim razoável. Mas responder mensagem, responder e-mail, trabalhar fora do horário de trabalho é um trabalho. Então, aqueles que rotineiramente respondem dúvida, consulta ou realizam o trabalho pelo celular fora do horário de trabalho, têm que receber por esse trabalho. Tá certo, doutor. No próximo bloco a gente já pode até entrar com algumas perguntinhas, mas a gente quer entender a sua dinâmica, então, no trabalho. Tem algum problema em relação a isso que a Águida comentou agora, de receber mensagem, seja de chefe, supervisor? Manda pra gente no 12997167989. Não precisa se identificar, só deixa claro, né? Olha, eu não quero que coloque meu nome. Às vezes está assistindo o programa agora no seu trabalho, aí o chefe vai ver, a gente não quer dar problema com o seu chefe. Tá bom? Então participe com a gente. Aqui no estúdio a gente volta a falar sobre direitos trabalhistas. Você pode participar com a gente primeiro da enquete, que a gente sempre coloca uma pergunta relacionada ao tema. A de hoje é assim, olha, na tela, por favor, a pergunta da enquete tem a ver com o celular. Você utiliza o seu celular durante o período de trabalho? Seu celular particular, tá bom? Olha, já temos a resposta parcial. É a parcial, você ainda pode participar, vamos ver se muda, né? Sim, 33% e não 66%. A gente quer saber, no próximo bloco a gente volta novamente então com a enquete para entender. E quem responder sim ou não, né? Se for sim, responde se tem algum tipo de problema com o chefe ou não. Boa. Que pra gente é interessante essa informação, tá bom? Então você pode mandar o seu depoimento, a sua participação pra gente no estúdio. Nosso convidado de hoje é o Dr. Matheus Pereira, ele é advogado especialista, tá? Em causas de trabalho mesmo, advogado trabalhista. Agora a gente aproveita para dar uma olhadinha nas perguntas, doutor, que nós gravamos. Vamos ver? Meu bate-papo agora é com a Kelly, que é comerciante há mais de 30 anos em São José dos Campos. E ela estava me contando que o filho dela agora é MEI. Por quê? Foi a necessidade mesmo para poder trabalhar? Sim, ele acabou arrumando um trabalho e essa pessoa pediu para ele abrir um MEI. Vai ser registrado como... Registrado não, né? Ele vai trabalhar com um MEI. Todo mundo que trabalha com essa empresa tem que ter MEI. E você sabe quais são os direitos do seu filho, no caso? Bom, ainda não sei. Vamos então entender quais são os direitos da pessoa que é microempreendedor individual. Vamos lá. Vamos destacar aqui o que a gente até falou uma vez aqui sobre esse assunto, né? Mas o direito é dinâmico e vai evoluindo bastante. O microempreendedor individual é uma empresa, tá? Então, quando ele é contratado como MEI, significa que é uma empresa contratando a outra. E vai valer os direitos que estiverem redigidos no contrato entre uma empresa e outra. E quando se fala, o MEI tem direito a 13º, a férias, se não está no contrato, não tem direito a 13º nem férias, porque o MEI não é funcionário. O MEI é uma empresa prestando serviços para outra. Perfeito, doutor. A gente está pensando um pouquinho aqui também na questão do home office aqui no programa, né? Porque a gente sabe que com a pandemia, muitas empresas acabaram adotando e quando poderia voltar aí ao que era antes o normal, decidiram manter o home office. Existem padrões, até acho que é legal o doutor compartilhar um pouquinho sobre a sua experiência, né, em relação ao direito trabalhista e o home office. O que mais que as pessoas que estão em home office estão reclamando e estão pedindo ajuda para resolver em relação a isso? Bacana. O que a gente deve destacar também é que as empresas estão fazendo neste momento um movimento contrário. Estão chamando os profissionais que estavam em home office para trabalhar de maneira presencial.
Então, o primeiro ponto até é uma questão que surgiu, inclusive na cidade aqui, se as empresas podem, até adiantando a pergunta, se a empresa pode pedir para que o funcionário retorne do home office e trabalhe presencial. Lembra quando eu falei ali dos poderes da empresa? E a empresa tem sim esse poder. É o poder de regulamentar como vai ser o trabalho e a jornada de trabalho. Então, se não tiver nada previsto no contrato que proíba, ou seja, que regule o trabalho como exclusivamente home office, a empresa pode chamar sim para que seja trabalhado agora no presencial. Então, pode retornar, tá? Aqueles que continuam no home office, né? O que tem que se observar e quais são os maiores percalços aí, né? E dúvidas? Questão de jornada de trabalho. Porque a pessoa em casa, ela acredita que ela tem uma jornada um pouco mais flexível, né? E tem que entender se a empresa permite essa flexibilidade. Não é porque você não está na empresa que você não está trabalhando. Se você está em sua casa, tem uma jornada delimitada, você deve trabalhar naquele horário. Naquele horário, porque se você ultrapassou aquele limite que a empresa deu para um trabalho, mesmo estando em casa, você deve receber horas extras. Então, essa questão de jornada é o assunto mais discutível nessa questão do home office. Daqui a pouquinho, então, a gente fala mais, tá bom? Sobre essas questões, sobre direito trabalhista. Obrigada a você que está participando. No próximo bloco também a gente volta respondendo as dúvidas que estão chegando, tá? Agora a gente volta a falar sobre o nosso assunto aqui no estúdio. Nós estamos com um especialista em direito trabalhista, que é o Dr. Matheus Pereira. Daqui a pouquinho ele começa a responder as suas dúvidas. Mas antes, bora dar uma olhadinha no resultado agora da nossa enquete. Você pode continuar participando pelo WhatsApp que está aí, ó, 99716 7989. E aí, gente, você usa o celular durante o seu período de trabalho, no seu ambiente de trabalho? Olha, mudou. A maioria, mudou um pouco, né? Que interessante. Viu? Obrigado pela participação. Nesse bloco ainda a gente já entra com as suas perguntinhas. Tem alguma dúvida sobre direito trabalhista? 12997167989, doutor Matheus responde. Tem outra pergunta para o doutor, só que agora direto do Açaí com a Águida. Vamos lá. Agora o meu bate-papo é com a Luciane e ela já é aposentada, mas teve um benefício bacana, né? Que é a questão do plano de saúde, né, Luciane? Sim. Hoje, eu e meu esposo, já tínhamos esse plano de saúde na empresa em que trabalhávamos, que é o Sul América, e nós trouxemos esse plano para a nossa vida de aposentado. Nós não cancelamos e fizemos outro, a gente seguiu com esse plano para cuidar da saúde, para fazer o check-up, né? E a gente é bem atendido. Ótimo. Tá? A Luciane já se aposentou, ela era uma funcionária registrada, mas como funciona, por exemplo, essa questão do plano de saúde para os PJs, para os prestadores de serviço nas empresas? Eles têm direito ao plano de saúde? Tudo bem. Vamos lá. Vamos só retomar o que essa telespectadora falou. Ela falou que ela carregou o plano que ela trazia da empresa, né? Isso aí. É que hoje, sim, o empregado demitido, o empregado CLT demitido, ele pode continuar com os mesmos benefícios, né? Com o mesmo plano de saúde que ele tinha na empresa, só que ele passa a pagar aquela cota à parte da empresa. Então, num plano de saúde hoje, quando a pessoa é empregada, tem o empregado que paga uma cota à parte e a empresa que paga outra cota à parte. Ele consegue sair dali desde que ele pague essa cota à parte da empresa. Isso é muito importante, principalmente em pessoas de mais idade, que o plano acaba subindo bastante e que muda bastante, né, o plano de saúde. Agora vamos voltar para a questão do PJ, né? Vou ressaltar aqui, o PJ é uma empresa, então vai depender de tudo que tiver no contrato. Né? O CLT ele pode ter o direito ao plano de saúde se a convenção coletiva permitir ou se o contrato é assim regular. Mas o PJ ele só vai ter um plano de saúde ou se ele contratar diretamente, porque ele também é uma empresa, ele pode contratar diretamente, mas ele terá um benefício, né, o plano de saúde como benefício da empresa se aquilo tiver no contrato entre ele. Lembrando que o que se trata de PJ é um contrato entre duas empresas. Agora a gente começa a responder a sua perguntinha pelo WhatsApp. Obrigado, viu? Pode mandar, que ainda dá tempo de você participar. Está aqui o número, fique à vontade. O Sandro comentou um caso aqui bem preocupante. Boa tarde, Sandro. Diz que a nora dele trabalhou 2 anos no hospital, porém nunca foi depositado o fundo de garantia. Ele quer saber o que fazer. Tem como até entrar contra esse hospital de alguma forma, doutor? Tem sim. E é uma questão que nós já tratamos aqui, inclusive, em outra pergunta. A gente tem que lembrar que o direito do trabalho, né, e a relação entre empregado e empregador é uma relação bilateral, com direitos e deveres de ambas as partes. Um dos principais deveres da empresa é o pagamento da contraprestação, ou seja, o salário e os benefícios todos.
Quando a empresa deixa de pagar esses benefícios, ela pode sofrer uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que é, entre aspas, uma justa causa dada para o empregador. E a ausência do depósito do fundo de garantia é uma falta grave, né? Então, se a pessoa está na empresa há 1, 2 anos de trabalho e não tem nenhum depósito no fundo de garantia, ela pode entrar em juízo e exigir que esse empregador a demita e ela passe a receber todos os direitos trabalhistas. Se ela já saiu da empresa, ela pode ingressar com uma reclamação trabalhista e cobrar esse período todo, já que o fundo de garantia é uma garantia ao trabalhador. Se você tiver dúvidas, gente, sobre direitos trabalhistas, aproveite. O doutor está aqui também para ajudar, auxiliá-lo, tá? Está aqui o WhatsApp, 99716-7989. Daqui a pouco a gente volta, então, respondendo mais dúvidas. A gente volta aqui para o estúdio conversando sobre direito trabalhista. O doutor Matheus está aqui respondendo as suas perguntinhas. Então, nesse momento, a gente já entra com as participações. A Sol comentou uma situação aqui bem complicada, doutor. Boa tarde para você. Ela tem uma amiga que trabalha nessa casa sem registro na carteira, né? Isso já tem 7 meses. E ela sofreu um acidente recentemente, estava já testado até o dia 22 de março. E a patroa dela não pagou o mês dela de fevereiro e não aceitou o atestado. Diz que ela não tem direito. Está correto isso, doutor? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender se ela realmente tem direito ao registro, né? Então existem os requisitos do vínculo trabalhista e se ela preenche esses requisitos, e neste caso o que a gente deve observar mais é a frequência dela no trabalho, né? Se ela trabalhava de fato como mensalista, mas era informal, ela teria o direito a receber, sim, ou da empregadora doméstica ou do INSS. É por isso que a gente sempre fala aqui da importância de se manter o registro formalizado. Aquele que tem o registro formalizado, ele fica segurado do INSS e diante de situações como essa, ele passa a receber do INSS. Vamos então a mais participações agora. Quem mandou para a gente a pergunta foi o Diego. E ele escreveu assim, doutor: em caso de horas extras no turno da noite, o empregador também deve pagar a porcentagem das horas extras em cima do valor das horas reduzidas? Vamos lá. Deixa eu até explicar um pouquinho. Quem trabalha no período noturno, né, assim considerado que o ser humano é um ser diurno, ele sofre um pouquinho mais. E a legislação entende por ele sofrer um pouquinho mais, ele deve ter algumas vantagens. Por exemplo, a hora noturna é reduzida. A hora noturna não tem 1 hora fins de cálculo. E também a hora noturna ela é paga com um adicional, o adicional noturno. Né? A hora noturna é das 10 da manhã até às 6 da manhã. Então, esse funcionário que recebe esse adicional noturno reflete sim em outras verbas de direito, inclusive nas horas extras. A Joyce de São Sebastião está participando aqui com a gente também. Obrigado, viu? Ela faz um comentário sobre o assunto que a gente começou hoje, falando do WhatsApp, uso de celular. E ela fala que essa questão de WhatsApp no trabalho é horrível. Ela mesma demorou a aderir, está usando, só começou a usar, na verdade, o WhatsApp quando foi obrigada. E ela comenta que é difícil para ela ponderar quando responder fora do horário, porque sempre acaba dando uma certa curiosidade de olhar. E aí já era. E realmente, a gente que é muito preocupado com o trabalho, quer saber o que aconteceu, o que estão falando, exatamente, né? Eu já respondo também, gente. Já respondi meia-noite até, cliente. A pessoa, né? É ansiedade. É porque depois, numa dessa, a gente esquece, deixa para outro dia e às vezes é encarado como desleixo. Desdém. Ou desleixo. E não é bem assim, né? Então é complicado essa relação, né? Entre o horário e responder ou não. Mais participações. Claudinei Rodrigues, obrigada, viu, querido? Pela participação de hoje, gostaria de saber do doutor se funcionários são obrigados a aceitar o cartão alimentação e refeição indicado pelo sindicato da categoria. Vamos lá, deixa eu entender um pouquinho essa pergunta, né? Talvez o que ele esteja falando é que na convenção coletiva existe uma previsão de se pagar alimentação ou refeição. Eu acho que numa marca específica, entendeu? Então, acredito que seja isso também. Acho que é uma parceria que foi fechada com eles. Volta na pergunta que anterior, por favor. Só para a gente colocar aqui novamente para o doutor entender e a gente consegue responder o pessoal de casa. É só voltar uma. Tem como voltar? Porque ele tinha comentado sobre isso. Que pelo jeito, bandeira do cartão. A bandeira do cartão. Geralmente não é o sindicato, é a empresa que escolhe, né? Mas é a empresa que decide a bandeira que vai utilizar. E se a convenção manda pagar alimentação ou refeição, pouco importa essa bandeira que a empresa acabe por escolher. Então tem que aceitar sim. Perfeito. Dá tempo de fazer? Porque você falou tempo e eu não consegui ouvir. Vamos colocar? 1h10. Então menos não dá, doutor. Infelizmente acabou o nosso tempo. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço.
Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado. Sempre quando vem é um assunto que realmente todo mundo tem dúvida, né, pessoal? Olha, amanhã tem mais um programa, é sexta-feira, e é um programa que a gente adora fazer. Qual será o assunto? Polipet vai trazer aqui pra gente, junto com o Dr. Marcos Massal, informações pra gente cuidar muito bem dos nossos bichinhos de estimação. Agradeço a companhia de vocês, uma boa tarde e fiquem com Deus. Tchau, a gente se vê amanhã. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5